Obrigada, Lili. Então, hoje no Roda de Negócios, nós trazemos Cássio Spina. Ele é referência no mundo das startups, tem a Anjos do Brasil, e eu gostaria também de parabenizar pela toda a sua estrutura que você tem no Anjos do Brasil. Gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. Sei que você é do mundo do empreendedorismo e queria saber tudo sobre a sua ideia de ter a Anjos do Brasil. Tá ótimo, obrigado aí pelo convite, prazer estar com você aqui, conversando com o seu público. Bom, contando muito rapidamente a minha história, né, eu fui empreendedor na área de tecnologia por mais de 20 anos, né, tive vários negócios, e tive o prazer de conhecer esse mundo, o mundo que a gente chama de venture capital, de investimentos em startups, através de investidores que me procuraram como empreendedor na época, isso por volta de 2002, 2003, né, e acabei entendendo que existia algo que além do capital financeiro, né, que é o capital chamado inteligente, é toda a experiência e conhecimento que os investidores agregam. Enfim, eu recebi esse investimento, completei meu ciclo, né, normalmente o prazo normalmente média é de 5 anos, foi exatamente isso. Em 2009 eu vendi minha empresa e a partir desse momento falei, poxa, eu quero também ajudar outros empreendedores atuando como investidor, no caso, investidor anjo, né, que é uma modalidade originária dos Estados Unidos. Sim. E que hoje está se desenvolvendo muito no Brasil. E isso acabou me motivando, né, assim, a partir dessa atuação, a fomentar esse ecossistema. E foi justamente por isso que eu montei a Anjos do Brasil, eu fundei ela em 2011, como uma associação sem fins lucrativos, com o propósito de apoiar esses empreendedores através da conexão com investidores anjo e também com conselheiros e advisors. Né? Que legal. O fruto é justamente isso, o objetivo é você poder apoiar esses empreendedores com toda essa experiência, conhecimento, com a rede de relacionamento, né, que esses profissionais que são membros nossos, associados nossos, têm para ajudar esses empreendedores a desenvolver esses negócios, crescerem, né, e terem sucesso. Mas me conta um pouquinho, os seus projetos, eles aparecem para você do zero, com algumas inovações, vocês fazem toda essa avaliação desse projeto, como que funciona essa avaliação da Anjos do Brasil? Ótima pergunta. Assim, o investimento anjo, ele atua naquela fase em que o empreendedor já tem um protótipo, uma prova de conceito, algo já, né, realizado, quer dizer, a gente não investe em ideias, né, como o pessoal fala, a gente não investe em PowerPoint, mas sim que o empreendedor tem que mostrar que ele conseguiu construir algo com seus próprios recursos, né, o chamado, que a gente chama dos 3 Fs, que é os founders, que é os fundadores, família, amigos, friends, enfim, com esse capital ele conseguiu montar esse protótipo e eventualmente já tem os primeiros clientes, já tem alguma receita, né, tem algo que seja inovador, né, não basta ser pode ser um bom negócio, mas tem que ter inovação, né, que gere uma vantagem competitiva. E a partir daí, claro, a partir desse estágio, a gente vai ajudar ele a dar o próximo passo. Que próximo passo é esse que eu falo? Pode ser completar, que a gente chama da validação, quer dizer, ver, ok, você já tem alguns clientes, já tem esse protótipo, esse produto inicial, mas o serviço, né, também, e vamos tentar levar você para uma próxima etapa, com esse aporte de capital, né, e também ajudando, como eu falei, né, com toda a experiência, atuando com conselheiros, com advisors, esses empreendedores, para conseguir, né, dar esses próximos passos e para um próximo patamar. É legal porque, assim, eu como empreendedora também, cuido de empresas também que são sedianas no Brasil e também tenho ideias novas. Eu já estruturei algumas empresas para receberem esses benefícios, ou seja, para receber esses investidores, sei que tem uma documentação específica para ser apresentada. Como que vocês também fazem essa avaliação? Vocês também têm um compliance interno para você verificar toda essa legalidade? Sim, claro. A gente tem um processo. Claro, primeiro a gente avalia muito, né, o negócio, né, a oportunidade, o potencial, o mercado, né, enfim, quanto aquele negócio pode crescer. Avaliamos os empreendedores também, são as pessoas certas, né, a gente competência, obviamente, sempre olhando aspectos de idoneidade, de transparência, isso é essencial, né, e honestidade. É claro que na hora de você efetivar o investimento, existe um processo que a gente chama de due diligence, né? Acho que você da área contábil conhece bem. Exatamente. Que é uma mini auditoria, em que sim, são verificadas todas as documentações, o histórico da empresa, o histórico dos fundadores, dos empreendedores, para certificar que não existe nenhum problema que possa comprometer aquele negócio futuramente. Então, sim, é sempre validado, é feito esse processo de compliance para ter certeza que aquele negócio cumpre, vamos dizer assim, toda a legislação, todas as regras básicas são fundamentais para qualquer negócio. Ah, legal. E agora perguntando uma coisa mais específica, também dúvidas minhas. Claro. Anjos do Brasil, ela funciona só na parte nacional, ou seja, as empresas, elas são mais, assim, essas empresas que apresentam para você mais ideias nacionais, e esses investidores, eles costumam ser mais nacionais ou estrangeiros? Então, os investidores, assim, a Anjos do Brasil, né, o próprio nome já vem disso, vem com o propósito de realmente apoiar startups
brasileiros, né? A gente quer fomentar o nosso ecossistema aqui nacional, e também os nossos membros são normalmente brasileiros também. Alguns no exterior, a gente tem membros nos Estados Unidos, temos membros na Europa, né? Além de outros países da América Latina, que como conseguem hoje, através do mundo online, facilitou muito, né? Então é possível, assim, você atuar mesmo de outras formas, mas buscando fomentar isso. Agora, a gente tem muitos relacionamentos internacionais, sim, com outras organizações também, Estados Unidos, Europa, Israel. A gente faz uma missão internacional para levar nossos membros, fazer essas conexões. Por exemplo, esse ano estamos indo para a China, levando um grupo de membros para conhecer o ecossistema de lá, que é um ecossistema fantástico, né, em termos de inovações. Então, essas conexões internacionais, sim, elas são muito úteis, porque, no mínimo, você tem uma grande troca de conhecimento, uma troca de experiência, enfim, e vendo novas oportunidades, às vezes coisas que são desenvolvidas lá que eventualmente podem ser boas oportunidades aqui no Brasil. Então, esse relacionamento todo. Mas, como eu falei, pela natureza da Anjos do Brasil, né, o propósito principal nosso, obviamente, é apoiar os empreendedores brasileiros, né? Tentar fomentar nosso ecossistema. A startup, na verdade, ela se tornou muito presente hoje, né? As inovações, tecnologia, ainda mais depois da pandemia, eu vi que muitas ideias, muitas inovações aconteceram até para acompanhar a praticidade do nosso dia a dia. Então, ela está dominando praticamente o mundo. A tecnologia, ela está muito presente. Mas eu também vejo que o Brasil, ele ainda tem alguns concorrentes. Na sua visão na América Latina, mais ou menos você consegue me dizer quem está forte hoje também em startups? Sim. A gente tem vários. O Brasil, acho que é protagonista até pelo tamanho do nosso país, na América Latina, né? Nesse ecossistema de startups. A gente tem hoje, já não posso nem chamar de startups, já são grandes empresas que começaram a ser como startups. Mas a gente tem outros países, sim, que têm bom desenvolvimento. Pega, por exemplo, a Argentina, né? Tem hoje unicórnios, que a gente fala, né? Os unicórnios são aquelas startups que passaram a valer mais de $1 bilhão, né? Então já são negócios grandes. A Colômbia também é um país que a gente sabe muito ativo, também tem várias startups que já também bem significativas. O próprio México também, enfim, é um país. O Chile também é um país que incentiva muito, apesar de ser um país menor, ele incentiva muito as startups. O próprio governo chileno tem uma série de incentivos para os empreendedores que querem desenvolver seus negócios, e não só empreendedores chilenos. Lá eles atraem empreendedores de toda a América Latina, inclusive brasileiros, que foram para lá em função dessa atração, desse incentivo que o governo chileno deu. Enfim, então acho que existem, sim, essa cultura, está se disseminando cada vez mais por toda a América Latina. Agora, o Brasil ele tem um certo protagonismo, a gente fica orgulhoso de falar isso, né? Mas, quando a gente compara, né, internacionalmente, ainda precisamos trabalhar muito, desenvolver muito para chegar num patamar digo, não é um patamar igual a Estados Unidos, Europa, porque a gente sabe que ainda, infelizmente, a gente não está nesse patamar. Mas, digo, um patamar compatível com o tamanho do nosso país, né? Nosso país é muito grande, muito rico, e mais bacana de tudo isso, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor, ele é muito criativo, ele é muito flexível e se adapta muito, que são características essenciais para qualquer empreendedor de uma startup. E o bom do Brasil é que ele é muito receptivo, né? Pelo menos assim, pela experiência que eu tive com todos os episódios aqui, que eu também recebi alguns investidores estrangeiros, porque hoje a gente trabalha muito com investimento, com investidor anjo, mas a maioria no nosso escritório são investidores anjos estrangeiros. Foi por isso que eu perguntei muito como vocês também trabalham investidores anjo brasileiro. É muito importante também saber que a gente tem essa oportunidade dentro no nosso país, né? Hoje a pessoa só procura, não, eu vou procurar um investidor, pensa que é só fora. Hoje, na verdade, depois que vocês avaliam as empresas, o que faz, assim, você ver um projeto e falar, não, essa empresa não... O que você acha que, de primeiro impacto, o que a pessoa precisa apresentar que é o chefe, assim, que realmente você avalia? Pergunta. Assim, no estágio que a gente olha, estágio inicial, eu digo assim, né, o elemento mais importante é o empreendedor, a empreendedora, né? São os fundadores, porque eles que fazem a diferença. E aí tem coisas que a gente analisa neles que a gente acha que, né, eventualmente são, né, o que a gente chama de os red flags, né, as bandeiras vermelhas, o farol vermelho, né, que você fala, opa, peraí, isso aí tá errado. Primeiro, assim, a gente fala, o empreendedor, ele tem que ter uma coisa que eu chamo da escuta ativa. O que é isso? Ele tem que saber ouvir feedbacks. Eu não estou dizendo que é falar amém, nada disso. Até eu falei como investidor, eu falo, gente, eu não sou dono da verdade, não sei tudo, também estou aprendendo, eu digo, eu aprendi muito, mas continuo aprendendo, graças a Deus, é uma coisa que eu adoro fazer, continuo aprendendo, mas essa interação ela é muito importante. Eu falei, mais importante, eu falo, não é ouvir a mim como investidor, ele precisa estar pronto para ouvir o cliente dele, né? Então a gente percebe, às vezes, no diálogo, aqueles empreendedores que, quando você está conversando, trocando alguma ideia com ele, ele fala, puxa, isso aí faz sentido, ou não, acho que, pô, mas se a gente pensar em um outro ângulo, quer dizer, tem que ter um argumento dele também, mas tem que ter essa interação, essa adaptação, né?
essa capacidade de ouvir, às vezes se adaptar ou até conseguir mostrar outra forma, outro ângulo, né? Então, essa interação é uma coisa fundamental. E quando a gente percebe que o empreendedor, às vezes, é resistente, é relutante, quando você faz alguma pergunta que você percebe que ele não gostou daquela pergunta porque mexeu em algum ponto que, às vezes, é um ponto fraco dele, né? Normal, todos nós temos nossos pontos fracos. Não tem problema nenhum, né? Mas você vê que aquilo causa uma reação negativa, né? Isso, obviamente, é um dos pontos fundamentais. Claro que a gente olha muitos outros aspectos, que vão além dos empreendedores, né? A gente vê, como eu falei, a característica da inovação. E não é inovação só por ser diferente, o meu negócio é diferente do que existe, não. A pergunta é, isso resolve um problema real, uma grande necessidade, né? Não basta ser um pouco melhor, você tem que ser muito melhor do que já existe, porque o teu cliente querer comprar ou contratar você, não o seu concorrente, ou não continuar com o que ele já tem, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente analisa muito também, entender, ok, se o produto, serviço, enfim, que você tem desenvolvido, ele realmente é algo, né, que para o cliente final vai ser algo que fala, poxa, eu vou comprar, vou contratar, vou usar. Então, esse é outro aspecto que a gente olha com muita atenção, muito carinho, porque a gente sabe que isso é um elemento fundamental para ele ter uma chance de sucesso. Sim. Não basta isso, tem que ter muito mais coisas. Mas, eu digo, esses são os elementos mais essenciais que a gente olha. Eu vejo que toda startup que ela começa com um regime pequeno, uma empresa limitada, e depois ela acaba abrindo capital para a entrada dos investidores, que ela se torna uma capital aberto, uma SA, e assim vai. Qual é, assim, você faz o tratamento dos dois lados, tanto do projeto que chegou até você, para você poder avaliar, assim como também daquela pessoa também que investe, que está dentro da Anjos do Brasil hoje? Exatamente, a gente dá o suporte para os dois, né? Então, como é que funciona? A gente recebe os projetos, né, as oportunidades de investimento, e a gente tem nossa rede, né? Hoje a gente tem uma rede nacional, com mais de 500 membros espalhados em todo o Brasil, em que a gente faz essas conexões. A gente faz uma pré-seleção dessas startups, uma avaliação, a gente compartilha com alguns membros para fazer mais uma avaliação, então tem vários filtros de avaliação. Sim. E aquelas que são selecionadas, a gente apresenta para essa rede de 500 investidores e conselheiros advisors, e obviamente que a decisão é individual de cada um, né? Cada membro fala, eu gostei dessa, até porque não existe certo e errado, né? É uma questão, né, cada um tem uma visão, essa aqui eu gostei, aquela eu não gostei, o outro pode ser diferente, não existe, né? Eu falo, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem certeza de nada. E aí a gente faz essa conexão, né? E a partir daí os investidores, claro que a gente dá o suporte para esses empreendedores, também orienta, porque por mais que sejam profissionais muito experientes, muitos deles nunca fizeram investimento em uma empresa privada, uma empresa pequena, como você falou, né? Então não tem esse conhecimento. E a gente dá todo o suporte, orientação. A Anjos do Brasil também tem um dos pilares nossos, que a gente fala de disseminação de conhecimento, né? Então a gente tem muito conteúdo, muitas ferramentas, enfim, temos um EAD, temos cursos, temos eventos, para justamente levar esse conhecimento para os nossos membros, investidores, e para os empreendedores também. Porque hoje eu participo da presidência de uma de fintech, e eu também tenho que apresentar contas, nós temos conselhos, assim como da fintech, como de outras empresas também. Faço parte do conselho de muitas empresas, faço parte também da frente e CEO de várias. Então, eu acho que, por mais que o investidor anjo ele tenha a expertise e a identificação com aquele produto ou aquela ideia, ele ainda precisa de um suporte também na parte do conselho, de saber avaliar a documentação correta, de saber avaliar como está a evolução da empresa, até de ponto dele não perder todo o investimento dele. Com certeza, sem dúvida. Por isso que a gente sempre recomenda, né, que ele tenha sempre uma assessoria jurídico-legal, uma assessoria financeira contábil, né, são recursos importantes que vão dar subsídios para ele em questões que, né, ninguém conhece tudo, ninguém é expert em tudo. Exatamente. Né? Então, isso é uma prática que a gente, como eu falei, indica, recomenda e aproxima também para que esses investidores tenham esse suporte para estarem o mais embasados possíveis. A gente sempre alerta isso, fala, olha, nunca vai investir numa startup, né? Às vezes na empolgação, aquela animação, nossa, que bacana, que legal, já quer sair fazendo cheque, como a gente brinca, né? Não, calma. Vamos primeiro trazer um advogado, trazer uma empresa de contabilidade ou de auditoria para fazer uma avaliação, para checar que está tudo correto e também como fazer esse investimento de uma forma adequada para que você, né, não tenha, vamos dizer assim, existem alguns riscos que são naturais, o negócio para dar um certo pode andar, mas não vai cair num risco que já sabe, que a gente fala, conhecido, já sabido. Né? E hoje a Anjos do Brasil ela consegue também apresentar toda essa estrutura se caso um investidor anjo precisar. Sim, a gente dá todo o suporte, as indicações, a gente tem parceiros, né, em que a gente faz essas conexões também
para que o investidor tenha tudo que ele precisa para realizar com sucesso. Porque não é só receber, né? Quem está colocando precisa de um suporte maior, porque realmente nós sabemos o grau de risco, tudo é uma nova ideia, uma nova inovação, pode dar certo, assim como também tem algumas coisas que precisa ser planejada. Então, dentro do tempo hábil, a pessoa tem que ter algum suporte. Com certeza. Você falou sobre eventos, sobre cursos. E como que funciona a Anjos do Brasil? Ela prepara também essas pessoas para se tornarem esses investidores? Sim. A gente tem, como eu falei, muito conteúdo que a gente gera. Assim, né, quando eu comecei lá atrás, em 2009, na realidade, que eu comecei a investir, depois de 2011 que eu fundei a Anjos, né? Eu falo, investidor anjo era uma coisa pouquíssimo conhecida. Hoje, né, graças a Deus, já tem muito mais gente que conhece, mas ainda conhece, ouviu falar, tal. A gente tem uma série que eu falei de ferramentas que a gente faz para orientar. Então, a gente tem desde e-books, né, pequenos guias, né, livros. Eu escrevi um livro até sobre o tema. A gente tem cursos, a gente tem um curso específico sobre investimento em startups. A gente tem que falar o EAD, não, eu não quero assistir o curso, mas eu quero assistir online um EAD gravado. A gente também tem um EAD gravado. Eu falo, como ele preferir o meio que ele tiver, mas todo o conhecimento, toda a necessidade, além, é claro, né, para os nossos membros, a gente tem um time, uma equipe que dá o suporte para ele em todo o processo. Então, todo esse processo, como eu falei, toda essa seleção a gente faz, e depois que ele se interessou por alguma startup, a gente vai dar todo o suporte e orientação para ele efetivar o investimento da forma melhor, mais apropriada. Eu vi que tem bastante membros na Anjos do Brasil e pessoas de renome, na verdade, pessoas muito importantes também participam de toda a Anjos do Brasil. Como que se faz para se tornar membro associado a Anjos? Bom, assim, o processo é relativamente simples, né? A gente, claro, tem um processo de inscrição e de avaliação, a gente quer sempre membros também que tenham, né, experiência, um histórico profissional relevante, que possam agregar para a startup efetivamente, né? Uma reputação, obviamente, ilibada, né? A gente só aceita membros que realmente são, né, pessoas que a gente sabe idôneas. Também, da mesma forma como os empreendedores, a gente sempre exige isso, tá? Então, basicamente, hoje, ou vem por indicação, muitos dos nossos membros acabam vindo por indicação, mas a Anjos é uma rede aberta, né? Qualquer pessoa que tenha interesse, mesmo que não tenha nenhum contato direto, né, pode entrar no nosso site, fazer uma pré-inscrição. A partir dessa pré-inscrição, a gente marca uma entrevista, né, em que a gente conhece a pessoa conhece a gente melhor, enfim. E aí, se houver essa sinergia, esse interesse mútuo, aí sim é feito um processo formal de inscrição, adesão ao nosso. A gente tem um código de ética, a gente tem um regulamento, enfim, que todos os membros têm que seguir e cumprir. Aí ele faz a adesão a isso e feita a adesão, aí ele passa a se tornar membro. E a gente tem um processo também tudo já desenvolvido de onboarding, enfim, para que ele também entenda como é que é toda a dinâmica que a gente faz. E a partir daí ele participa de toda a nossa agenda de eventos. A gente tem um evento mensal, todo mês a gente tem um evento que a gente seleciona as startups, traz para fazerem os seus pitches, né? Que legal. Aquela apresentação sumária. Então, normalmente, em média, 3 startups vêm, elas fazem a apresentação, e como eu falei, né, aí cada investidor escolhe, gostei da startup A, B, C, eu não gostei de uma desse mês, aí no mês que vem vai ter mais 3, e assim vai. Enfim, durante o ano a gente apresenta cerca de 30, 35 startups, e temos conseguido realizar em média 20 a 25 investimentos por ano, né? Então, nossa, que legal. Tem sido bem positivo. Eu tenho um cuidado muito grande em trazer assim as informações aqui para o Roda. Eu acho que a informação é muito importante. Esclarecimento é muito importante, porque hoje a gente pensa em startup e só pensa numa nova ideia, mas a gente não sabe como que realmente ela funciona da parte burocrática, na parte da estruturação, e na verdade, qual que é o perfil do investidor anjo. Então, assim, eu acho que foi muito... agrega demais a informação que você está passando. Eu gosto muito de saber, porque, na verdade, eu pesquisei toda a Anjos do Brasil, a parte dos investimentos, da parte também dos eventos, eu acho que é muito importante. Então, eu só te agradeço por participar. Tem todas as informações, acho que a pessoa precisa. Hoje ela vai pensar realmente, vai ter uma ideia diferente de uma startup, porque quando fala startup, não é uma startup. Mas startup é o quê? Tem pessoas que acham que é uma empresa. Startup é uma empresa. Coloca o KINAI de startup. Mas startup não tem um KINAI, né? A startup, ela tem uma atividade. Exatamente. Uma atividade a ser aceita, uma atividade a ser desenvolvida e a ser acreditada por outros investidores que possam fazer o projeto aumentar. Então, tem todo um trajeto aí no meio que todo mundo precisa saber como funciona uma startup. Perfeitamente, exatamente isso. E tem uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo, né? Seja como investidor ou como conselheiro advisor, eu falo, investimento anjo é um negócio que tem bom potencial de retorno financeiro, né? Desde que você siga, que eu falo, as boas práticas, monte o portfólio,
né, tenha continuidade no processo, né, não comece e largue no meio, que aí não funciona. Sim. Então, se você seguir isso, você vai ter um retorno muito financeiro bom, mas tem um retorno que eu falo, esse aqui é um retorno de médio e longo prazo, não é um retorno imediato, né? Mas o que eu garanto para todo mundo falar, um retorno de curto prazo, gente, além desse prazer de ajudar, eu falo, abre a cabeça da gente. É algo que você aprende muito também, porque você vê negócios diferentes, pessoas diferentes, fora as conexões que existem entre os próprios membros nossos, né? Então, também tem muita troca de ideias, muita troca de conhecimento, muita troca de experiência. Então, é um processo que eu digo muito enriquecedor, né? Sim. Eu, pelo menos, enxergo assim, né? Eu acho que cada dia eu busco, né? Eu quero aprender um pouco mais. Então, essa troca, isso é uma das coisas que me dá maior prazer e eu acredito para todos os nossos membros a mesma coisa. O que me cativa assim na startup é a evolução dela. Então você vê ela saindo de uma empresa pequena com toda essa evolução. E nós entendemos também que antes o Brasil ele tinha uma regra de registro que eu vou abrir uma empresa, vou lá na junta comercial e minha empresa está aberta. Então, a startup, para você desenvolver alguma coisa, a primeira coisa é o plano de negócios, né? Então, a gente aprende a ter uma disciplina naquele projeto, a gente aprende a ter uma estrutura, um pensamento, uma estratégia. O que antes, na nossa tradição anteriormente, não existia. Então, o brasileiro está aprendendo a ter uma disciplina, a ter uma estratégia, a desenvolver um plano de negócio. Exatamente. A startup é um projeto para se tornar uma grande empresa, um grande negócio. Agora, você falou bem, não basta ter uma grande ideia, né? Você precisa ter um plano bem estruturado, tem que ter as pessoas certas que vão ajudar a executar aquele plano, né, e transformar aquilo em realidade. E isso exige, sim, muita preparação, é um desafiador, eu falo, gente, empreender não é fácil, né? Mas se você está, assim, né, com essa boa preparação, está com as pessoas certas do seu lado, né? Isso inclui seus, né, colaboradores, seus cofundadores e os investidores e conselhos advisors, a sua chance de dar certo é muito maior. Então, um estudo da OCDE que mostra exatamente isso, né? Você ter todo esse apoio, esse suporte, aumenta a chance de sucesso e acelera seu crescimento. É por isso que a gente tem tanto prazer no que a gente faz. Para mim, eu ficava aqui horas conversando com você sobre o negócio, mas aqui eu te agradeço. O programa, na verdade, já deu nosso tempo. Sim. E acho que tem assuntos assim, há muitos ainda, mas eu acho que está bem esclarecedor. Claro. Eu te agradeço muito o convite, amei a conversa, amei o esclarecimento, amei conhecer Anjos do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, prazer estar aqui com você hoje e estou à disposição, gente. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada, Cássia. Obrigado. Então agora, Lili, é com você.